estadual, atualmente exerce o cargo de gerente tributário da Receita, formado em Direito pela FTV, com MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. A Paula Antonella é empresária contábil, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional CRC Espírito Santo, também é membro do GTFAS, né, também participa, contribuindo inclusive bastante. Orgulho, papai e marido que estão aqui hoje presenteando. Né? Marco Túlio Ribeiro Fialho, professor, consultor empresarial e advogado tributarista, especialista em Direito Público e Tributário, foi procurador no município de Vila Velha, diretor do Centro da Indústria do Espírito Santo, SINDES, e atualmente é presidente da Associação de Empresários de Vila Velha, da Acevila. Então, gente, com certeza vocês vão ter um excelente painel. Paulinha, vou passar a palavra para você inicialmente, você é a mediadora, e depois aí você conduz. Bem, bom dia a todos. Nosso tema hoje, né, nesse momento, a gente vai falar sobre o controle da legalidade, da inconstitucionalidade. É um tema pesado e difícil. O Júlio já olhou, ele também fez assim, porque foi ele quem escolheu esse tema junto com o Hudson. Mas a presidente deu uma ordem assim, olha, eu quero que vocês subam a régua. E é isso, né? Eu vejo que a maioria aqui são contadores e quando a gente fala, né, no lançamento tem esse impacto de temas tão jurídicos, mas está tão no nosso dia a dia, né? Todos esses temas como o anterior, isso está tão... Então o contador não tem mais como ficar longe. A gente, é claro, eu consulto o tempo todo. Estou quase toda semana no WhatsApp com o Dr. Júlio, com o Dr. Fiorotti, com o Walter Leno, tirando dúvidas. Mas eu já tenho que ter um entendimento, né? Quando eu ligo para o Dr. Júlio, eu falo, Dr. Júlio, eu acho que isso pode ser assim. Então é muito importante que todos nós, profissionais da contabilidade, comecemos a estudar o tema jurídico do que faz o nosso dia a dia. Ontem a gente estava aqui com a equipe do TCU, né? Ontem foi um dia inteiro também de eventos para a área pública, e o próprio membro do TCU, o auditor, ele falou, há 20 anos atrás, era raro alguém saber mais de 2 nomes de ministros do STF. A gente fazia uma brincadeira, quem sabe o nome do ministro do STF? Era comum a gente fazer isso no auditório, e no máximo era uma pessoa que a gente fala, não pode advogado. E hoje isso é no nosso dia a dia. A gente estava ali fora discutindo a decisão do STF, que a gente vai comentar aqui, que saiu com os contadores, cada um com uma opinião. Então, por isso que a gente escolheu esses temas, né? Eu, como vice-presidente de desenvolvimento profissional, queria dar essa fala porque alguns contadores, nossa, Paulo, mas a gente não vai falar nada de SPED hoje? Não, SPED a gente vai deixar para as lives que a gente tem feito, mas a gente não vai falar nem um pouquinho de SPED fiscal? Né? Hoje não, hoje, por isso que a gente quer agradecer também esse momento à Secretaria da Fazenda que está aqui, o Hudson especialmente, também que coordenou esses temas e esses assuntos. Então, professor, obrigada. Assim. Bom, queria primeiramente parabenizar o Grupo GTFAS pela escolha de temas tão pertinentes. Realmente quero fazer eco aqui com o meu colega Alexandre, porque nós temos que saber, como advogado, temos que conhecer SPED, e os contadores têm que conhecer um pouquinho também do direito. Então, vocês escolheram temas muito pertinentes e importantes, né, para o direito tributário e para toda essa sistemática. Então, parabéns aí pela organização do evento. Queria agradecer pelo convite e cumprimentar, não estou vendo aqui a presidente, ouvi-la aqui agora há pouco, mas ela saiu, está aqui o vice-presidente de administração, Dr. Walter Leno, meu amigo de tantos anos, a quem, por meio dele, saúdo e cumprimento todos os contadores e advogados aqui, né? Então, bom, sintam todos aí cumprimentados. E antes de passar a palavra para o Dr. Hudson, que é o fiscal auditor, que vai falar realmente como que o Estado do Espírito Santo, como que o Conselho de Recursos Fiscais do Estado tem entendido essa aplicação dos precedentes, ou seja, das decisões do STJ e do STF com repercussão geral no Conselho de Recursos Fiscais do Estado, se está aplicando, não está aplicando, os motivos, antes que ele possa nos falar sobre isso, compete a mim fazer uma introdução ao tema, falando que é aí esse controle de legalidade e de constitucionalidade. E para quem é da academia, quem é do direito, sabe que na academia esse é um dos temas mais ásperos que tem, controle de legalidade e constitucionalidade. E eu fiquei pensando, Dr. Fiorotti, como que eu ia trazer isso para algumas pessoas que não são, muitas vezes, advogados, e que a advocacia, na verdade, o direito tem algumas terminologias, como toda profissão tem, que são típicas daquela profissão. A
a área da saúde é assim, e tantas áreas, e o direito também não foge disso. Mas eu estava preocupado como que eu ia fazer isso, e me lembrei de uma passagem do Rui Barbosa. Eu não sei se vocês conhecem essa história do Rui Barbosa, quando ele pegou um ladrão roubando galinha no quintal dele. Quem conhece essa história aí, né? E eu fiquei preocupado em me ver justamente nessa situação, porque ele foi até o ladrão e disse assim: olha, não interpelo pelo bico do bípede, nem pelo valor intrínseco do galináceo, mas sim por ousar desadentrar pelos umbrais de minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoo-te, mas se foi para abusar de minha alma prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados, que dar-te-ei tamanha bofetada no alto da sua sinagoga, e transformarei sua massa encefálica em cinzas catavéricas. O ladrão chegou para ele e falou o seguinte: ô Sr. Rui, eu deixo a galinha ou levo a galinha? Não sei o que eu faço, e hoje eu corro esse risco aqui, né? Depois de falar, e ninguém entender nada. Mas, brincadeiras à parte, nós vamos tentar fazer uma abordagem bastante pragmática, até porque o assunto, apesar de ser denso na academia, ele tem um objetivo muito simples. O objetivo do controle de legalidade, do controle de inconstitucionalidade, está intimamente ligado à segurança jurídica. Está intimamente ligado ao desejo que todos nós temos de previsibilidade das decisões judiciais. Porque ninguém aguenta mais um juiz tratar de um tema de uma forma e um outro juiz, um outro tribunal, tratar do mesmo tema de uma outra forma. E os tribunais superiores, o STJ e o STF, que deveriam dar uma resposta a isso, acabam mais complicando nossa vida do que ajudando, porque muda de entendimento. Então, esse controle de legalidade, de constitucionalidade, esse tema dos repetitivos, ele está muito ligado a isso. Ele está muito ligado ao desejo que nós temos de previsibilidade. E os empresários, empreendedores e os contadores que lidam com ele diretamente, Walter, sabem o quanto que é caro isso para quem está empreendendo. Sabe da importância de, quando vai se empreender, poder se mensurar os custos adequadamente do negócio. Saber se mensurar qual é a regra do jogo, como que tudo vai funcionar. E quando não se consegue, por conta desses riscos jurídicos, mensurar o custo da operação, isso pode inviabilizar a operação. Uma diferença fiscal no Brasil, onde a carga tributária é 34% do PIB, e estávamos falando aqui agora sobre reforma tributária, e sempre que se faz reforma é para aumentar a carga tributária, né? Então isso não nos preocupa. Não se trata apenas de uma economia. Pode ser um fator decisivo que viabiliza ou inviabiliza a operação, sim ou não? Então isso é muito importante. Conhecer as regras do jogo é muito importante. E esse tema está intimamente ligado a isso, a essa necessidade que todos nós temos. Então, de forma muito pragmática, é isso. E eu me lembro, Paulo, alguns anos atrás, tinha um cliente nosso que estava nos Estados Unidos, estava no Vale do Silício, e lá ele conheceu um chinês que montava linha branca, eletrodoméstico linha branca, geladeira, micro-ondas, fogão, enfim. Esse chinês morava no Vale do Silício, mas ele a fábrica dele era na China, e ele vendia para mais de 20 países, mas não vendia para o Brasil, Milza. E aí esse amigo falou bem assim, que cliente depois de muito tempo se torna amigo, né? Vocês sabem disso. Esse amigo falou assim: não, pode ficar tranquilo, fica tranquilo que eu tenho um advogado lá no Brasil, é meu tributarista, vai resolver seu problema. E todo feliz ligou para mim e falou: Túlio, conversa aqui com o chinês, porque ele quer vender para o Brasil, mas dizer que o Brasil não vende porque é muito complicado. Bom, vamos conversar com ele, vamos ver o que está acontecendo então. Fizemos uma videoconferência, e a primeira pergunta que o chinês me fez foi o seguinte: olha, eu vou levar o eletrodoméstico para o Brasil. O meu concorrente que está no Brasil, tem alguns anos isso, hoje não faz mais sentido porque o tema está superado, né? Inclusive, de forma contrária ao contribuinte. Eu fico pensando se eu tivesse dito para o chinês vir para o Brasil. Mas enfim, ele falou o seguinte: olha, o meu concorrente, quando está aí, ele não paga IPI na revenda. Paga IPI no desembaraço, vocês conhecem muito bem esse tema, mas ele não paga IPI na revenda. Eu vou ter que pagar? Eu falei: bom,
Se o seu concorrente não paga, é porque ele deve ter uma decisão liminar, ou uma sentença, ou um transitado julgado, não sei, mas ele tem algum respaldo jurídico para isso, porque, do ponto de vista teórico, ele deveria pagar o júri, não é isso? Ok. E eu vou ter essa mesma decisão? Eu falei, não sei. Se você vai ter a mesma decisão, eu não sei, depende do juiz, do advogado, não sei. Pô, tudo bem, mas você não sabe. E quanto tempo, se eu conseguir decisão, quanto tempo? Bom, se for uma liminar, 30, 60 dias, né? Se for tiver liminar, se não, no mandado de segurança, que é um rito mais célere, 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Mas eu quero fazer negócio agora. Eu não quero fazer negócio daqui 3, 4, 5 anos. Como é que eu faço? Bom, aí eu cocei a cabeça e comecei a dar razão para o chinês. Porque isso impacta no risco Brasil. Essa insegurança impacta no risco Brasil e muitos investidores não colocam dinheiro aqui dentro por conta disso. E aí ele me fez uma outra pergunta, ok, e se eu for para o Brasil, conseguir a decisão e tiver tudo certinho, eu tenho certeza que depois isso não vai se reverter, eu vou ter que pagar essa conta? Eu falei, bom, também não sei. Porque se o STF muda de opinião, a sua liminar pode cair, sua decisão não pode cair. Gente, nós que estamos aqui não entendemos isso, imagina quem está lá fora. O investidor internacional não entende, desculpa a expressão, que samba do crioulo doido que é esse negócio aqui. Esse manicômio judiciário que nós temos. Isso é péssimo para o Brasil, isso é péssimo para os negócios, e é justamente sobre isso que, quando nós vamos conversar sobre controle de legalidade, constitucionalidade, de aplicação dos repetitivos, está ligado a todo esse tema de segurança jurídica que é caro ao direito e é caro também ao empreendedor. Só por curiosidade, eu trouxe aqui para vocês verem como que é discrepante, como que nós não temos uma decisão isonômica em relação a isso. Essa questão do IPI, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, só para vocês perceberem, Olha só. Olha na linha do tempo e como que as decisões elas são extremamente contraditórias. Né? Nós temos ali uma quantidade de decisões desfavoráveis muito maior, né? Porque depois o tema estabilizou 909, o tema 909, que foi julgado pelo STF, pacificou o tema contrário ao contribuinte, para você ver como que oscila no decorrer do tempo essas decisões contrárias e favoráveis ao contribuinte. E é justamente isso que nós não podemos aceitar mais no nosso país. E é justamente contra isso que nós devemos, a todo custo, realmente combater aqui no Brasil. E aí, deixa eu ver se eu esqueci algum ponto de falar aqui. Eu acho que não, porque agora realmente eu passo a palavra para o auditor, para que ele nos diga se o Estado do Espírito Santo ele tem observado os precedentes, não tem observado os precedentes, em que forma, em que modo isso tem ocorrido aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado a todos por enquanto. Pessoal, muito bom dia para todos. É um prazer estar aqui nesta seleta reunião. Esse tema foi sugerido pelo Fisco do Estado do Espírito Santo e parece que, na verdade, esse tema foi sugerido por alguém que é da esfera particular. Parece que nós viemos aqui e expor um tema que talvez seja mais do interesse do Fisco, né, ou para tentar, de alguma forma, abrir uma certa discussão sobre um tema mais afeto ao Fisco, mas não. Esse tema foi sugerido por nós, é um tema muito caro para vocês que estão na esfera privada, sejam aqui advogados, pessoas que trabalham com contabilidade, operadores do direito de maneira geral, justamente sobre a aplicabilidade desses precedentes judiciais. Né? Quando a gente propôs isso, a gente propôs justamente com essa intenção de abrir o diálogo com vocês e discutir alguns temas específicos e ver como é que está o impacto disso, porque como o Dr. Túlio aqui, Marco Túlio falou, isso traz uma certa insegurança jurídica, ou seja, qual vai ser o entendimento do Estado, sobretudo da Receita Estadual, sobre determinado tema, se ele vai se aplicar ou se não vai se aplicar, e qual é o papel de uma decisão judicial decidida sobre a sistemática dos recursos repetitivos, o que ela impacta no fisco, na relação fisco-contribuinte. Então, isso tudo é um tema muito caro,
né, não somente para vocês, mas também para o fisco. Porque não é, como mesmo foi explanado, nós vemos que as decisões do Supremo Tribunal Federal, basicamente, elas se popularizaram. As pessoas hoje lidam muito, apesar das pessoas às vezes não trabalharem exatamente com a parte jurídica, mas as pessoas sabem lidar com os posicionamentos que são divulgados para ela no meio da notícia. Agora, se as notícias são bem feitas ou não, é outra coisa. Mas eu digo o seguinte, que hoje em dia a população ela está muito ligada àquilo que o judiciário está decidindo, porque isso está impactando o dia a dia das pessoas. Quando a gente fala que as decisões, em outro momento, elas estavam muito vinculadas a um aspecto interpartes, nós sabemos que a Constituição de 88 ela trouxe uma abertura, trouxe um ativismo judicial, de modo que hoje em dia é como se o Poder Judiciário tivesse mais privilégios ou ganhasse mais poderes diante de outros poderes da República. Tanto é que a Suprema Corte, obviamente, cabe a ela a guarda da Constituição e definir, em última instância, qual vai ser a interpretação a ser adotada. Então, isso começa quando a gente fala disso, sobre interpretação, a gente começa a traçar uma linha que pode ser um pouco uma penumbra. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de hermenêutica, vem da origem hermenel, então quando a gente fala disso, a gente está buscando o quê? Dar sentido a um texto que está posto. Um texto, às vezes, posto sem sentido, se torna uma letra morta. Quando a gente pega esse texto, ou também chamado na disciplina hermenêutica de signos, sejam eles sons, palavras, essas palavras por si só, elas entram na nossa cognição e a partir de então nós conseguimos interpretar as coisas que estão ao nosso redor. Nós fazemos isso com a vida inteira, sobretudo com aspectos jurídicos. Quando lemos um texto, é necessário que nós temos um certo espírito ao texto, porque isso nós chamamos de quê? De norma jurídica. Quando nós pegamos um signo, interpretamos ele, contextualizamos, utilizamos técnicas de interpretação, seja ela teleológica, axiológica, sociológica, seja o que for, mas nós estamos de alguma forma dando aplicabilidade a este texto. Então, quando a gente fala sobre isso, muito nos interessa abrir esse diálogo, e é um tema justamente que tem tomado conta da população de um modo geral, sobretudo quando isso impacta no bolso das pessoas. Então as pessoas elas meio que se viram obrigadas a se interessar por esses precedentes judiciais porque isso impacta no bolso delas. Quando nós falamos assim, nós temos alguns precedentes que de fato são precedentes revolucionários, talvez, né? Não tanto quanto a ADC 49, que Dr. Fiorotti aqui falou, juntamente com meu caro colega Luiz Cláudio aqui também, que é a apresentação impecável, né? Nós não vamos adentrar muito nesse mérito, porque foi muito bem explicado a respeito disso, mas nós vemos que essas decisões, elas impactam diretamente o nosso trabalho enquanto Receita Estadual e impactam o trabalho de vocês enquanto advogados, enquanto contadores, né? E todas as pessoas que trabalham nessa parte jurídica. Então, quando o Dr. Marco Túlio trouxe para a gente e fez essa pergunta, ou seja, como é que está, Hudson, a aplicabilidade disso na seara da administração tributária, né? O nosso foco aqui é a administração tributária e não a administração pública de maneira geral. O nosso foco é isso, a administração tributária, Receita Estadual, Fisco. Quando nós vemos isso, nós temos um dispositivo na nossa Lei 7.000, que é o dispositivo número 130, no qual esse dispositivo ele veda que autoridades tributárias, quando elas vão fazer a interpretação do texto, elas não podem afastar a aplicabilidade de um texto e fazer um controle ali de legalidade ou de constitucionalidade. É claro que isso não está só na nossa Lei 7.000, isso é uma regra processual básica de processo administrativo como um todo. Nós vemos que essa regra ela é replicada em vários outros contextos, né? Em vários outros textos no nosso país. Então, quando nós vemos esse dispositivo, a gente fala, beleza, então o jogador de primeira instância ou o jogador do CEF vai ser uma pessoa simplesmente burra, vai ser uma pessoa cega, não vai entender, não vai interpretar o que está acontecendo, vai aplicar o texto no final. Aí que entra um porém.
Quando esse dispositivo ele foi colocado, foi justamente para que fosse homenageado o princípio da legalidade. Então, eu, como autoridade tributária, não posso simplesmente falar, não, nesse caso aqui, ali fala que o ICMS é 25%, mas, cara, ali está muito pesado. Eu vou interpretar aqui que, de acordo com o princípio constitucional, né, que nós não podemos ter efeito confiscatório, então nós vamos basicamente aqui fazer uma redução para a alíquota modal. Isso nós não conseguimos fazer porque nós estamos vinculados àquilo que a lei diz. Então, quando esse dispositivo ele foi colocado, ele tem um contexto por trás dele, de modo que aquilo que poderia ser uma interpretação não se torne arbitrariedade. Então, quando a gente fala de administração tributária, vocês podem ver que a maioria dos fiscos são muito rígidos em relação ao texto. É meio que assim, está escrito, não está escrito, não está escrito, indefere. Isso é uma prática comum em todos os fiscos, não somos os únicos nisso. Mas a gente tem, de alguma forma, procurado dialogar internamente e expondo aqui para vocês, para nós vencermos alguns conceitos, mas vencermos sem descontextualizarmos. Avançarmos em situações em que nós precisamos compreender qual é o efeito prático da nossa decisão. Se eu tenho uma decisão administrativa nesse aspecto, que fala sobre o 130, então o 130 ele é um comando dado para o hermeneuta, para quem vai trabalhar o sentido e vai proferir ali uma decisão. Ele vai fazer uma carga valorativa ali e fazer a aplicação do texto. Quando ele fizer a aplicação do texto, o que o 130 fala? Você não pode afastar dispositivo de lei, ou leis também decreto, ali talvez a um sentido mais amplo de legislação tributária, em detrimento, para simplesmente utilizar como argumento básico de que aquele texto é inconstitucional, ou mesmo o texto do regulamento está de modo contrário ao que diz a Lei 7.000, ou sobretudo o que diz a Lei Complementar 8796, também conhecida como a Lei Candir. Então, esse controle, tanto de legalidade quanto de constitucionalidade, ele tem uma razão de existir. Ele é um dispositivo que precisa continuar, porque isso é uma regra processual nacional, no aspecto de administração. Administração pública, sobretudo a administração tributária. Mas a maneira como nós enxergamos esse dispositivo pode ser que ela mude. Quando nós vemos que esse comando ele simplesmente fala o seguinte: olha, você então como autoridade tributária, você vai fechar os olhos, esquecer, está decidido aqui, não estou nem aí, está decidido, vou lá, vou despachar e ponto final. Então, o Fisco do Estado do Espírito Santo, nós temos uma preocupação muito grande com a consequência das nossas decisões. Tanto é que na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, nós vemos que no artigo 20, salvo engano, existe um comando geral para que todos aqueles que vão mexer com o processo, proferir decisões, eles não podem simplesmente pegar algo que é em tese, como se fosse o Supremo decidindo somente a tese, mas sem analisar a repercussão jurídica ou mesmo financeira daquela decisão. Nós não podemos simplesmente ficar na tese sobre a tese, sem se preocupar com o efeito prático daquela decisão. Então, nós precisamos ter responsabilidade, e digamos nós, quanto físico, até judiciário também, isso vincula o judiciário. Esse comando não é só para a administração tributária, mas precisamos ter responsabilidade e saber que as nossas decisões, elas devem ter todo o fundamento jurídico, precisamos discutir teses, mas também, além de discutir teses, nós precisamos verificar, e se acontecer isso na prática, qual vai ser o efeito disso? Vai ser um efeito catástrofe ou simplesmente nós podemos traçar este caminho porque é uma senda segura de ser traçada, de ser trilhada? O julgamento de primeira instância, julgamento no qual eu coordeno as turmas de julgamento. Apesar de não coordenar em si a matéria, ou seja, eles têm poder de decisão, têm o livre convencimento motivado, eles podem decidir por si só, não precisam pedir bom dia para mim, para fazer nada. Eles são autoridades tributárias, têm legitimidade nos termos da lei para executar e proferir suas decisões devidamente fundamentadas. Mas nós, como coordenadores desse setor, nós temos a preocupação de dar direção, de encaminhar as pessoas para uma direção segura no aspecto da segurança jurídica. Então, apesar de nós não influenciarmos diretamente no resultado do julgamento, não temos poder para fazer isso, o gerente tributário não tem poder para isso,
Mas nós, como gerente, no caso eu estou investido no momento nessa função, pode ser que amanhã ou depois mude, ou daqui a uns anos, nós precisamos saber coordenar a tributação do Estado. Nós precisamos analisar o que está sendo decidido, qual o caminho está sendo decidido e qual é a consequência daquelas decisões. Quando nós falamos sobre essa aplicabilidade desses conceitos, nós vemos que, por exemplo, no âmbito, talvez podemos citar o caso prático da substituição tributária. Só para rememorar a todos vocês, a substituição tributária, basicamente, havia um entendimento de que o fato presumido ele era considerado definitivo. Eu faço o fato presumido, ele simplesmente, a pessoa que é responsável tributário por substituição, ele substitui para todos os fins até o final da cadeia de imposto. Então, basicamente, eu fazia um recolhimento de 100, ainda que a mercadoria fosse praticada na base de cálculo de 150, o 100 já foi recolhido, não precisaria de nenhuma maneira fazer uma complementação, porque até então havia o entendimento de que este fato gerador presumido ele era definitivo. Se ele foi mal mensurado no passado, é um erro que precisa ser corrigido, mas no caso específico, não há o que se fazer. Da mesma forma, outrora, se a base de cálculo presumida for superior à praticada, ou seja, eu basicamente fiz um recolhimento de 100 no aspecto de substituição tributária e, na verdade, a base de cálculo presumida, a base de cálculo efetiva, ela foi praticada em 80. O contribuinte não tinha o direito de reaver aquelas importâncias pagas talvez a maior por ocasião de um fato gerador presumido que ocorreu, mas não ocorreu exatamente nos moldes como foi presumido. Nós vemos que isso mudou. Né? Nós vemos que houve uma definição num sentido completamente contrário. Agora, a pergunta que eu faço é, o texto constitucional mudou? Não mudou o texto constitucional. Então, nós chamamos isso de um fenômeno chamado de mutação constitucional. O Supremo Tribunal, simplesmente, ele verificando o texto da Constituição, ele dá um novo sentido a este texto, de modo que, com esse novo sentido, acaba que as legislações estaduais, apesar de imprimir exatamente palavra por palavra, signo por signo, aquilo que está previsto na Constituição Federal, se eu aplicar a literalidade, eu estou desrespeitando. Então, olha só que coisa complicada, porque quando a gente fala de mudança de sentido, nós não estamos falando de mudança de texto. O texto é o mesmo, mas mudou-se o sentido do texto. Na nossa Lei 7.000, nós vemos que na Lei 7.000 ela tem um dispositivo que fala, olha, substituição tributária, não assiste direito à restituição ao contribuinte no caso de base de cálculo inferior ao presumido. Está lá escrito. Está lá escrito. Ele é inconstitucional? Espera aí. O texto da Constituição fala exatamente isso. Então é inconstitucional? Essa é uma discussão. Apesar do texto ser o mesmo, mas a Corte que guarda a Constituição, e não apenas isso, mas ela dá sentido, vida a um texto, ela falou que aquilo ali não quer dizer que vai ser daquela maneira. Tanto é que o fato gerador presumido, ao invés de ser um fato gerador presumido definitivo, ele passou a ser basicamente não definitivo. De modo que assiste direito à restituição ou contribuinte que tiver, na verdade, que a base de cálculo praticada for inferior à presumida, o contribuinte assiste direito à restituição. Nada se falou a respeito da eventual complementação. Evidentemente, quando isso veio uma matéria para os fiscos falaram, beleza, se a gente tem que restituir, nós também podemos cobrar, porque no nosso ordenamento jurídico é vedado o enriquecimento ilícito. Então, se eu tenho que te restituir, se você também praticou algo diferente da base de cálculo presumida, eu também posso te cobrar. Porque, querendo ou não, eu estou deixando de recolher um determinado imposto também. Então, sobre isso, gente, começou-se a gerar internamente uma certa comoção interna do nosso órgão sobre esse aspecto. Né? Nós recebemos um pedido milionário de uma determinada empresa que ela argumentava justamente isso. Ela fundamentava o seu ato e falava o seguinte, olha, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que a base de cálculo presumida ela não é mais definitiva e as bases de cálculos efetivamente praticadas elas foram inferior àquilo que outrora fora presumido, eu tenho direito à restituição nesse montante.
chegou-se à nossa mesa nisso e nós basicamente começamos a debruçar sobre esse estudo e sobre a aplicabilidade ou não desses precedentes judiciais no âmbito da administração tributária. Em relação ao conselho, que o doutor Marco Túlio perguntou, né, como é que está a aplicabilidade disso no conselho, eu conversei com o presidente do conselho, porque a primeira instância, o gerente tributário não controla o conselho, né, mas nós temos sempre uma linha, né, nós sempre temos a tendência de seguir, porque seria um pouco inglório nós batermos na tecla de uma coisa e chegar lá e muda tudo. Então acaba que, assim, para a gente não é interessante, entre aspas, perder esse tempo, a não ser quando realmente a matéria está muito consolidada e a gente acha que vale a pena fazer uma mudança de alguma coisa internamente, desde que seja muito bem fundamentado. Então eu liguei para o Dr. Gustavo Guerra, que é atualmente presidente do CEF, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais do nosso estado, e ele disse basicamente que nesse aspecto a própria PGE eles têm feito oposição de alguma forma a esse tipo de entendimento. E isso tem sido uma tendência lá para que não aceite determinados argumentos de que, já que há uma decisão de recursos repetitivos, né, vínculo judiciário, então, por conseguinte, a administração tributária deveria observar. Então, no Conselho Estadual de Recursos Fiscais, há uma tendência para se denegar esses pedidos, né? Mas, na primeira instância, nós já pensamos um pouco diferente, né? Por quê? Quando a gente, agora voltando àquele dispositivo para responder a pergunta do Dr. Marco Túlio para todos. Voltando ao dispositivo 130 da Lei 7.000, quando nós pegamos, olha só que interessante, porque quando a gente fala de interpretação, a gente está preocupado com a validade do argumento, validade das premissas, para que assim nós possamos chegar a um resultado. Nós, às vezes, é muito comum na igreja que você fala assim, você não está preocupado com a verdade, você está preocupado com a validade do argumento. Por isso nós temos simplesmente algo, né, há uma certa polifonia de entendimento, se é que a gente poderia dizer assim. Por quê? Não quer dizer que o argumento da pessoa ou do advogado é mais importante do que o físico ou vice-versa. Às vezes os dois argumentos são bons, porque eles são argumentos válidos. Não é simplesmente construir argumentos com base em premissas falsas ou premissas, no caso, muito falhas ou que não tem razão nenhuma. O cara tirou aquele negócio sem pé nem cabeça. Mas, às vezes, a argumentação, tanto do físico como do contribuinte, são argumentações válidas. Válidas porque respeitaram toda a estrutura de lógica e argumentação e, sobretudo, no aspecto de interpretação de determinado signo, de determinada palavra que está disposta na legislação tributária. Então, nós não estamos aqui, basicamente, falando a interpretação do conselho é errada e a interpretação da primeira instância do gerente tributário é a certa. Nós não estamos aqui para fazer isso. Porque ambos os casos têm argumentação válida. Basicamente, quando a gente, então, retomando, quando a gente lê o dispositivo 130 da Lei 7.000, ele disseca em 2 incisos, né? Quando ele fala que é vedado à autoridade tributária ali fazer uma interpretação de modo a afastar dispositivo de lei, às vezes ele nem está declarando expressamente a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de dispositivo da nossa lei. Às vezes ele está simplesmente deixando de aplicar. Quando você deixa de aplicar, você indiretamente também está fazendo um controle. Isso é até óbvio, né? E quando você coloca aquilo lá em voga, qual é a razão de ser, qual é a finalidade por trás daquele dispositivo? Para evitar, mais uma vez, como eu falei, evitar que haja excessos, haja arbitrariedade. Simplesmente o cara vai lá, a lei fala que a multa de 100% do valor da operação, o cara vai lá, cara, isso para mim é confisco. Nós estamos acabando com o cara aqui, ou simplesmente, não, mas tem uma decisão judicial lá, que ela fala que é confisco, então nós vamos simplesmente deixar de aplicar a lei e aplicar o julgado isolado. Não podemos fazer isso, porque esse dispositivo justamente ele veda isso. Agora, nós podemos revisar as penalidades? Nós fazemos isso constantemente, porque nós sabemos que nesse aspecto de penalidade, o fisco não tem interesse em sair multando as pessoas. O fisco quer o tributo. Agora, se para alcançar o tributo é necessário multar, assim vai acontecer.
Agora, o nosso objetivo nunca é, eu quero a penalidade. Não, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ICMS, é imposto. É isso que nós queremos que entre no caixa público, no Tesouro Estadual. Então, as penalidades não podem ser vistas como um fim em si mesmo, mas como se fosse algo para perquirir algo muito maior, que é o imposto. Essa é a nossa visão, e eu creio que essa visão, ela é muitas visões de vocês também que trabalham diariamente com isso. Então, voltando ao aspecto, então, esse dispositivo 130, ele visa impedir que eu, por exemplo, se eu estiver julgando ou emitindo um parecer, que é de competência do gerente, eu simplesmente falo, olha, para mim isso tem efeito confiscatório, nós sabemos que a Constituição veda o efeito confiscatório de tributos e também tem entendimentos tais que falam que é confiscatório, e eu vou deixar de aplicar a Lei 7.000 e vou fixar aqui, sei lá, 30%, ou talvez 100% do imposto, que é uma tese que já está mais, talvez, quando a gente fala de valor da operação, então vamos lá, 17% da operação, ou 100% do imposto, eu vou lá e coloco essa decisão, eu não posso fazer isso. Porque há uma vedação expressa, porque este comando é um comando para o intérprete, para quando eu for realizar um ato, eu vou olhar daquele dispositivo e ter nele a minha diretriz. Mas será que isso se aplica a todos os presidentes judiciais? Esse é o ponto. Quando a gente fala, então, desse 130, ele não está na ótica do fisco, na verdade, na ótica da gerência tributária, ele não está vedando que nós venhamos aplicar entendimento de súmula vinculante. Porque o comando de vinculação advém do próprio sistema jurídico. Ele vincula a administração pública também. Também entendemos que esse dispositivo ele não está simplesmente vedando que nós venhamos a aplicar matérias decididas em ADI, ADPF, ADC, porque são matérias que a Constituição já falou, é vinculativo e ponto final. Então, assim, esse dispositivo ele não visa impedir que esses entendimentos vinculantes adentrem no fisco, de maneira nenhuma. Agora, esse dispositivo, ele visa justamente que eu, como hermeneuta, faça um trabalho lá e simplesmente deixe de aplicar. Não, para mim isso aqui não vale não, a Lei 7.000 disse aqui, mas eu não concordo com a Lei 7.000. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Agora, a grande questão é recursos decididos na sistemática de recursos repetitivos. Porque quando a gente fala isso, nós vemos que o CPC ele privilegiou isso, dá impressão a estudo. Queria primeiramente saudar aqui a doutora Jaqueline, vice-governadora, é um prazer ter você aqui, uma salva de palmas para ela. É um prazer ter você aqui nesse seminário. Então, quando a gente fala isso, aí entra em voga a questão dos recursos decididos sobre essa sistemática de recursos repetitivos. Então, o CPC, ele privilegiou isso para dar mais velocidade, celeridade nas resoluções das questões. Então, o juiz, quando ele fala, quando já tem uma matéria decidida em recursos repetitivos, ele é obrigado praticamente a aplicar aquilo. Né? Há uma vinculatividade, de modo que a decisão tomada lá em cima nessa sistemática, ela tem efeito vinculante nas instâncias inferiores. Agora, eu pergunto, esses entendimentos vinculam a administração pública? Não vinculam diretamente, porque não há nenhum comando que determine que nós devemos respeitar esse tipo de entendimento jurisprudencial, ainda que vincule o judiciário. Agora, uma pergunta clara é, será que vale a pena nós insistirmos nisso, sendo que às vezes uma decisão nossa que denega, o cara vai lá, entra com um mandado de segurança e derruba tudo? Essa é uma questão. E nós já sabemos disso há muito tempo e temos procurado com zelo tratar desse problema. Será que se nós fizermos isso de maneira cega ou simplesmente falar, não é ponto final, vou dar uma canetada aqui, será que vale a pena? Será que de alguma forma, eu como intérprete, eu estou entendendo que a sistemática do nosso sistema jurídico, ele fala que eu, enquanto autoridade, estou fazendo aquilo, eu devo entender a consequência das minhas decisões? Ou seja, eu vou denegar aqui o pedido de uma empresa simplesmente porque, a Lei 7.000 fala isso, não tem direito à restituição no caso de base de cálculo quando ela for inferior à presumida. Eu vou denegar aqui, o cara vai lá, entra no judiciário e ganha tudo. E ainda dá sucumbência contra a gente. E vocês ganham sucumbência. Mas assim, só para a gente entender. O Estado paga.
e o Estado do Espírito Santo paga. Então, a gente precisa começar a pensar de modo que o dinheiro público ele deve ser bem gerido. E as nossas decisões enquanto administração tributária precisamos levar em consideração se há um vazamento de recurso público em algo que já está decidido pelo Judiciário. Então, esse é o ponto. Então, o fisco do Estado do Espírito Santo tem essa preocupação. Não adianta nós, às vezes, batermos na tecla em determinado caso, sendo que nós sabemos que vamos perder lá e a PGE vai perder essa discussão e o Estado vai ser condenado. O caixa público vai ser onerado por conta disso. Então, diante deste aspecto, nós queremos elevar esse discurso a um aspecto mais inteligente, de modo que a gente consiga dialogar melhor. Eu até falei com o Dr. Marco Túlio, se você quiser expor aquela lei, né? A lei sobre como a União ela avançou neste aspecto. Como a PGFN, a Receita Federal do Brasil, Dr. Marco Túlio, eles têm que tratar desse tema. Isso. É muito interessante como que isso se ocorre, como que isso operacionaliza no dia a dia. Porque nós temos dois tipos de controle. O controle difuso, que ocorre dentro de cada processo. Então, cada contribuinte, quando socorre o judiciário ou o conselho administrativo, aquele julgador ele pode decidir da forma que a sua interpretação assim o convence, e esse é o controle difuso. Mas existe um controle concentrado, que é justamente feito pelos tribunais, em ADIM, Veja, então, as ações declaratórias de constitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, a ADC, a ADI, a DPF, e os recursos julgados pelos sistemáticos repetitivos. Então, esse é uma espécie de conselho de controle concentrado, e vem o CPC. Eu trouxe para que todos possam ler, porque para quem é da área jurídica isso já está no DNA, mas para quem não é importante a leitura, nesse momento eu sinto que ela pode ser pedagógica. Veja, os juízes e os tribunais observarão. Então, eles estão vinculados às decisões do Supremo Tribunal, em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados e súmulas vinculantes, os acordos incidentes à assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, os enunciados e súmulas do Supremo Tribunal Federal na matéria constitucional e a orientação do plenário. Então, o Estado do Espírito Santo, me parece, como disse o Hudson agora, que não está, o 130, ele está sendo interpretado de tal sorte que a ADI, a ADC e todos esses controles concentrados, súmulas vinculantes também, automaticamente acabam vinculando o fisco. Mas isso está na hermenêutica do julgador. Porque quando nós vamos ler o 130, nós não observamos essa. Talvez valeria a pena colocar um parágrafo nisso. Né? Faça a provocação aqui, já que o fisco entende, e entende muito bem. Porque eu também, como o Dr. Lúcio defendeu, para evitar a sucumbência, e é o que todos nós queremos, deve-se sim observar esses precedentes, essas decisões que vinculam realmente o Estado. Então, interprete-se muito bem. Mas para evitar com que um ou outro fiscal, um ou outro julgador não tenha esse entendimento, poderíamos, já que nós estamos aqui no encontro do GTFAS, contadora Carla, nossa presidente aqui, uma provocação para que nós pudéssemos levar isso ao fisco para colocar dentro desse parágrafo. Já que esse já é o entendimento, vamos deixar isso mais claro. Que realmente o entendimento se consolide. Porque... Alguém já faltou. Foi. Porque foi exatamente isso que fez a União Federal. A União Federal caminhou muito bem porque importou esse raciocínio que nós estamos falando aqui para suas normativas. Vejam lá, porque eu acho que vale a pena a leitura, a portaria conjunta da Procuradoria e Receita Federal, número 1 de 2014, que regulamenta os dispositivos do parágrafo 4º, 5º, 7º do artigo 19 da Lei 10.522, diz que a administração pública ela está, por meio dos seus conselhos de julgamento, né, os seus conselhos, que é o CARF, aqui no caso da União, ela está vinculada a essas decisões com repercussão geral. E aí vem o próprio CARF e acrescenta no artigo 62
aquele parágrafo segundo, olha, fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo nacional, lei ou decreto sobre fundamento de constitucionalidade. Repare que o artigo 62 ele é muito próximo à redação ao artigo 130. Só que depois veio a União, veio o CARF e acrescentou o parágrafo segundo. E é justamente essa proposta que nós temos aqui, que se acrescente um parágrafo também ao regimento do nosso Conselho. Porque olha o que diz o parágrafo segundo. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática do 543, essa sistemática aqui são sistemática dos repetitivos, são os recursos com repercussão geral, deverão ser observadas pelos conselhos de julgamento. E é isso que ainda não ocorre aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, ao contrário da União, isso ainda não está sendo observado. E me parece que o fisco entende que é uma evolução natural e por isso que é importante o diálogo. Porque toda evolução ela é precedida de um diálogo. E nós estamos aqui dialogando para que esse amadurecimento também possa ser encampado pelo nosso Conselho de Recursos Fiscais aqui do Estado do Espírito Santo. Porque outros estados também já fizeram algo muito parecido. O Estado de São Paulo, o Tite, também acrescentou alguns incisos que estão em consonância com o que disse o Dr. Lúcio aqui agora. Porque, olha, eles ainda não encamparam os repetitivos, mas já colocaram claramente essa ação direta de inconstitucionalidade e essas decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução da normativa. Então depende do Senado, não é qualquer decisão com repercussão geral. E os enunciados de súmula vinculante. O Tite também poderia melhorar, dar um passo a mais, mas já deram um passo. E o Tribunal de Santa Catarina, um pouco mais na vanguarda dessa tendência, já encampou a tese no parágrafo único. O disposto nesse artigo não impede o acatamento pelo TAT em qualquer das suas câmaras de alegação de legalidade e constitucionalidade reconhecida por entendimento manso e pacífico do Tribunal Federal, STF ou STJ. Então, acho que essa é uma tendência salutar que é importante para alcançarmos essa segurança jurídica, para evitar sucumbência, e realmente faço aqui esse diálogo, essa provocação, para que, assim como já fez a União, assim como já fez o Tite de São Paulo, assim como já fez o Tati de Santa Catarina, nós possamos evoluir também, para que esse entendimento do fisco possa se materializar também por meio de um parágrafo que foi introduzido no 130. É isso? Isso, quando a gente vê. Perdão, Paulo, pode falar. Já queria deixar aqui registrado que esse assunto já vai entrar em pauta. Eu vou aproveitar. Eu olhei para a Carla assim, a Carla aqui, ó. Estava anotando assim. Então, um compromisso aqui com a classe contábil, né, e com os advogados, que esse assunto já está pautado, né, para a próxima reunião do GTFAS, para a gente incluir, vamos botar até o auxílio do Dr. Marco Túlio lá, para poder fazer esse pedido. E a importância disso, né? Vamos lá, nós contadores aqui todos os dias. A gente teve uma decisão do STF que nos atingiu quando falaram sobre a questão da transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma propriedade. No dia seguinte dessa decisão, quantos aqui receberam telefonemas de clientes falando não precisa mais a incidência do ICMS? Pessoal da área fiscal, todo mundo aqui, tô vendo, né? E aí, a gente falava, não, continua a incidência. Como? Você não leu a decisão? O cliente falava, Paulo, você não leu a decisão do STF? Foi publicado ontem. Eu falava, calma. Né? Então, sobre aquela questão. Outra que a gente está vivendo aqui, todos aqui também, semana passada, saiu uma decisão que não existe mais a incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Quem calcula a pensão alimentícia que faz o carnê-leão do cliente, vários me ligaram, não preciso mais. Aliás, é uma decisão, gostaria de abrir aqui, sempre pedir licença para abrir, uma decisão tão importante, porque é um tema que eu sempre estudo, da equidade tributária. A gente sabe que no Brasil, mais de 90% das pessoas que recebem pensão alimentícia são mulheres. E
sim, o imposto é mais caro para a mulher e muitas vezes, em vários exemplos, né? Também gostaria de aproveitar a presença da vice-governadora, que é um assunto que eu sei que ela defende. Então, é importantíssima essa decisão na semana passada do STF, porque a gente sabe que as mulheres, que a maior parte possuem a guarda dessas crianças, pagarão menos tributo sobre aquilo que elas nunca deveriam ter pago tributo. E sobre aquilo que os homens nunca deveriam ter desconto do tributo. Né? Então, é uma decisão super importante, mas que, infelizmente, hoje, a gente sabe que a posição da Receita Federal, apesar, eu não posso deixar de recolher. Eu tenho que aguardar. Então, é muito importante esse movimento, pois a gente fica muito feliz quando escuta uma posição do Estado que ele está agindo na vanguarda, que apesar que ele vai agir à frente, que ele não vai esperar uma modulação, que ele não vai, né, que ele pode pensar em formas de contribuir para que vários contribuintes, como igual esse caso, né, que seria super importante que fosse aplicado de imediato. Isso é uma urgência, né, para as mulheres, enfim, para as famílias que recebem pensão. Mas existem tantos outros casos, né, que a gente já viu aqui, e que o Estado realmente precisa ter esse pensamento novo. A gente fica muito feliz de ver que existem pessoas, mas é muito importante que isso esteja na pauta, né? Essa provocação foi muito forte. Não, mas só fazer um comentário aqui, até na fala que a gente discutiu sobre para mim, algo de GTFAS, eu sim. Mas além, eu queria fazer um comentário do grupo, de quem está aqui do grupo de GTFAS, levanta a mão para mim. Então, a gente tem levado, só, não é uma tranquilidade, mas pelo menos algo que ele falou e que o Wilson sabe que é verdadeiro porque participa, a gente tem levado para a Fazenda as decisões de STF. Então, o Alexandre levou a última, também o Júlio também levou, que são, às vezes, contrárias ao que está no nosso Estado, ou a favor ou para beneficiar ou não o contribuinte. E a gente levou muitas recentes. A questão da Selic, a questão que aconteceu também, questão do software, né? E a gente vem discutindo com a Fazenda tem ouvido, já temos datas programadas pelo secretário da Fazenda, pena que eu não vou estar aqui na hora que ele falar para falar com ele, mas a gente teve na última reunião um planejamento de datas pela Secretaria, pelo Benício, pelo Hudson, pelos auditores fiscais, de acatarem as decisões do STF, trazendo para a nossa realidade do Espírito Santo. Então, a gente, o grupo de GTFAS com a Secretaria da Fazenda, em conjunto, tem trabalhado nisso. A gente entende uma empresarial que não é tão rápido, né, que não é tão assim, tem um poder de convencimento, tem um estudo, tem os acordos, tem todo um caminhar, tem sistema, bem lembrado, Júlio, tem sistema, então a gente entende que não é algo que você vai fazer assim. Mas eu queria dizer para todos os contadores e advogados aqui presentes que a Cefaz tem recebido, e o grupo de Cefaz tem estado de olho nisso, e passado a Secretaria da Fazenda. E ela tem ouvido, é por isso que a gente criou um negócio agora de pauta, justificativa, sugestão de mudança. Porque não é só pedir, né? Por que eu estou pedindo? De que forma que seria o ideal que isso está na lei, né? Para que a gente não tivesse dúvida, não tivesse o si. Então a gente trabalhou junto na redução das multas, só para lembrar, coisa recente, a gente trabalhou junto em eliminar declarações, a gente trabalhou junto em convênio do Estado com as prefeituras, tá? A gente trabalhou junto em muita coisa que às vezes vocês não sabem de onde originam, mas é do grupo de GTFAS. Então, é o grupo que realmente se preocupa não só com as entidades, mas com todo o empresariado e tudo que está sendo atualizado. E queria dizer que a Cefaz tem recebido as nossas solicitações, não atende 100% e explica quando não atende, né? Porque também você pedir tudo, você deferido tudo, pô, fala, não, isso para que eu existo? Não dá, né? Mas eu queria deixar esse recado para vocês, por isso que eu pedi só a palavra para falar disso aí, que a gente está aí, mas tem mais um agora, né? Então. Essa é para a próxima reunião. Isso aí. Mas basicamente, se vocês analisarem a legislação aqui de São Paulo, vocês viram que foi taxativo, ele colocou o inciso 1, 2 e 3. O inciso 1, lembrando que a gente falou o quê? De súmula vinculante ao 3. O 1, basicamente, são decisões... Volta um pouquinho. Um slide. Isso, olha. Ação direta de inconstitucionalidade. Aí leia-se, na verdade, todos aqueles remédios, né? A DPF e a DC também.
2. Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução. Lógico que esse caso 2 é quando o Supremo declara a inconstitucionalidade, mas ele não tem o poder de fazer aquela vinculatividade toda. Ele manda para o Senado para que o Senado suspenda a execução de um texto. O Senado pode ou não atender isso, porque isso é da competência dele. Então, vocês veem que eles colocaram um rol mais taxativo. Se a gente olhar Santa Catarina, eles colocaram o vernáculo decisões pacificadas. Então, eles não especificaram exatamente de onde veio aquela decisão, mas eles deixaram o texto mais aberto. Então, assim, e justamente o que a gente estava falando aqui, né, principalmente vai ser colocado na pauta do GTFAS, vocês veem até que a Paula colocou aqui, isso é uma tendência nacional dos fiscos a não aceitar. Né? Então, assim, o que a Cefaz hoje faz, na verdade, está alinhado com a maioria dos fiscos. Porque quando a gente fala aqui desse rol, esse já é um entendimento nosso. Apesar da lei, porque nós entendemos que o 130, ele é um comando para que eu deixe de aplicar algo por uma questão de fundamentação minha. Ou uma decisão que não tem nada a ver, que foi uma decisão isolada. Agora, diferente o contexto, quando nós estamos tratando dos remédios constitucionais, de controle de constitucionalidade, né? Súmula vinculante, como eu já falei para vocês, e essa é a hipótese 2, porque quando há uma suspensão do texto, você simplesmente perde o fundamento, a estrutura de um prédio, você retira lá a estaca principal, como é que você vai fundamentar algo no topo desse prédio? Então, isso aqui para a gente já né, até vocês vão solicitar de alguma forma para que isso seja revisto na legislação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no aspecto por exemplo, da análise dos recursos repetitivos, isso é uma ponte que não está construída. Nós precisamos, talvez, avançar nisso, porque a tendência nacional é que não se coloque isso. Tanto é que a Paula citou a questão da pensão alimentícia, né? Nesse aspecto também. A Receita Federal, na verdade, fala, para mim tudo bem, o STF julgou lá, mas para mim não é vinculativo, então bora colocar a tributação nisso. Então, apesar dessa tendência nacional, nós estamos abrindo aqui uma discussão para que nós possamos evoluir. Né? Ou a gente simplesmente vai ser um Estado que copia os outros, ou nós vamos criar coisas inovadoras que talvez vão nos influenciar outras unidades da federação. Isso é um ponto. Isso é um ponto que nós, enquanto fisco capixaba, nós temos isso muito em mente. Agora, esse diálogo, apesar de ser uma decisão nossa, que trata de tributação, vai ter que ser aberto com a PGE, porque vocês veem que no âmbito nacional há um alinhamento, PGFN e Receita Federal do Brasil. Aqui no Estado do Espírito Santo também há um alinhamento muito íntimo entre PGE e Receita Estadual. Nós estamos ligados quase toda hora em decisões, tudo sobre esses temas que envolvem o Estado como parte de um processo judicial. Então, nós nunca tomamos uma decisão sem antes ouvir a PGE chamar junto para conversar um pouco mais, pensar sobre as consequências dessa decisão, se a gente consegue traçar este caminho de forma segura, qual talvez pode ser o impacto dessa decisão, eu digo em termos financeiros mesmo, para o Estado, a gente precisa agir com responsabilidade em todas as nossas decisões que nós fazemos. Então, basicamente, eu acho que é essa a decisão, Paulo, você que está mediando aí, você fica à vontade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ser inovador. Eu tenho certeza, assim, senti, tá? Hoje nós vamos fazer um artigo inovador. Não vai copiar São Paulo, Rio de Janeiro, nenhum estado, Santa Catarina, porque acho que nós já até superamos, né, esses estados. Está colocando uma saia justa, Paulo. Nunca foi bem pensado. Eu sei. Você está redigindo? Por isso que ele está com o celular assim, Mas basicamente uma abertura de um estudo, de um diálogo. Eu acho que a gente precisa evoluir. A gente não consegue evoluir se a gente não abrir o diálogo e discutir. Não tem como. Se a gente fechar a porta, a gente não consegue avançar para nada. Por isso que é importante, Paulo. Você tem toda a razão. Já que o doutor Alexandre está redigindo, podia ficar assim, que os repetitivos após o trânsito julgado, porque pelo menos contempla os repetitivos e garante, aí bota uma vírgula, salvo para ser encontrado na Procuradoria. Pronto. Porque se a Procuradoria entender, porque me parece que é a postura que a Procuradoria, eu faço essa brincadeira, me parece que é a postura que a Procuradoria adotou no caso da transferência de mercadoria. Como ainda não existe o trânsito julgado, assim como a Procuradoria da Fazenda Nacional adotou a mesma postura em relação ao ICMS na base de cálculo do PiscoFins, que naquela ocasião a Procuradoria, enquanto se julgava aqueles embargos declaratórios, não definiu pela aplicabilidade daquela decisão, me parece que o Estado do Espírito Santo faz algo muito semelhante
na pendência de julgamento em barra de declaração. Dessa forma, me parece que é muito casuístico, porque se aquele barra de declaração ele trata tão somente de uma modulação que não impactaria, por exemplo, da decisão para frente, poderia o Estado ter em vista, junto com a Procuradoria, ter em vista que aquele barra de declaração não mudaria em nada o resultado da decisão, poderia até, de acordo com o princípio da cooperação, da boa-fé, já adotar aquele entendimento e deixar a questão da modulação após o trânsito julgado. Então, o texto ficaria respeitando os repetitivos após o julgado, salvo, porque aí vem a questão casuística, entendimento contra a Procuradoria. Fica uma provocação que é a oportunidade que a gente tem de conversar agora. Gostaria agora de abrir para perguntas. Lembrando que a gente gostaria de abrir depois a última fala para... Olha, já está anotado mesmo aqui, já está a ponto de bala aqui, daqui a pouco a gente leva a proposta, inclusive, não só o fundamento, mas o texto legal para mudar a Lei 7.008 para mudar o regimento do CEF. Mas, brincadeiras à parte, eu acho assim, tem que olhar casuisticamente mesmo em determinadas situações, porque, por exemplo, nesse caso da DC 49, me preocupa muito a questão da aplicabilidade imediata, aguardando tão somente a modulação. Por quê? As próprias entidades que representam os contribuintes, e aí tem uma entidade de âmbito nacional que é o NEX, da qual faço parte lá pela ABRAS, ela pediu a modulação com efeitos futuros ainda, assim, só 2024, 2023, que era 2022, já estão pedindo para que seja 2023 e 2024. Por quê? Para não trazer insegurança aos contribuintes com relação ao passado. Imagine o impacto disso de uma DC dessa, um Estado, então, se não modula, o Estado de destino, fala, peraí, tudo que você transferiu para o meu Estado de destino com destaque CMS, não devia ter esse destaque, eu vou glosar esse crédito, retroativamente nos últimos 5 anos do estabelecimento aqui seu que recebeu. E você vai se entender com o seu crédito com o Estado de origem. Dá um impacto fenomenal, mexe com regimes especiais, como com o PET, com o PET e tal. Então a gente tem uma preocupação, e aí eu gosto daquela situação assim, vamos refletir bem a respeito do que a gente pede, porque às vezes a gente pode ser bom por um lado, às vezes não tão bom por outro. Eu gosto também de fazer algo que assim, já está dando certo, tá, aonde? O doutor Marco colocou muito bem, artigo 19 da Lei 10.522 do Governo Federal pela portaria. É um ponto de partida ali para, de repente, nem precisar criar algo novo, já está criado. Né? E de forma coerente, não se aplica automaticamente não, tem que haver ato do Poder Executivo lá, representado lá pelo procurador, pelo secretário, esse tipo de coisa. Então, assim, é só um ponto de consideração, na verdade, nem era uma pergunta. Né? E é bom, professor, essa pergunta com muita frequência. Esses julgamentos do STF e do STJ em repetitivo, eu posso já, então, uma proibição judicial? Eu ouço muito essa pergunta, vocês também ouvem. Não, então eu vou aplicar de imediato. Já que o STF e a STJ disse, eu vou aplicar de imediato. A vinculação que se discute nessas decisões erga omnes, ou seja, aplicável a todo, é para quem tem um processo. Se não existe o processo, aquele que não entrou com o processo, porque a vinculação é aos juízes e aos tribunais. Então, quando se fala de vinculação a todos, vocês também, colegas aqui, devem responder muito essa pergunta. Não, mas eu não tenho processo, mas eu vou aplicar, porque o STF disse que não deve pagar, então não paga e pronto. E não é essa a interpretação. A vinculação é dentro de um processo, então muito cuidado, porque eu já vi muitos consultores dizendo que eu poderia excluir X, Y, Z administrativamente. E isso é muito perigoso, porque essa não é a vinculação que nós estamos trabalhando aqui. Paula, eu lembrei aqui quando você estava falando da súmula 66, da questão da aplicação. Recentemente teve a publicação da Lei 11.623, ela é do dia 24 de maio agora, que fala sobre diferencial de alíquota, né? Uma discussão também muito
que veio de muita constância desde o início do ano, uma lei com apenas 15 dias, e daqui a pouco vai estar caindo lá no Conselho de primeira e de segunda instância, as discussões e, é lógico, no Judiciário, acerca da validade, da contagem do prazo para início do DIFAL. Na lei está aqui, 90 dias. Né? Na verdade, ele fala primeiro dia útil, depois do terceiro mês. Né? Mas, enfim, olha a confusão que o Estado acaba enfrentando quando ele tem que contornar problemas que o Judiciário criou. Então, veja, vai chover mandado de segurança, isso para mim é muito óbvio, no período da contagem, desse início, se vai ser da lei federal, se esses 90 dias é validado efetivamente da lei estadual, ou então se vai começar a valer no próximo ano. A gente sabe que essa interpretação ela vai vir. Eu queria saber, Wilson, a visão, né, da primeira instância do Conselho, do Estado, do órgão julgador. Como é que vocês se deparam com esse tipo de situação? Qual é a interpretação que vai ser dada? Que daqui a pouco vai estar aí no colo de vocês essas avaliações. Obrigado. Muito obrigado, Walter, pela pergunta. Em relação a essa questão do DIFAL, né, o Estado do Espírito Santo ele não quis adotar nenhum tipo de posição desconectada com outras unidades da federação. Então, nós tínhamos um posicionamento interno em relação a isso, só que nós, reunidos com o secretário da Fazenda, nós falamos o seguinte: nós precisamos ouvir todos os outros secretários, porque não adianta uma unidade sair aqui, outra vai falar lá, vai vir uma bagunça. Nós sabemos que houve um caso específico, por exemplo, de São Paulo, que ele correu atrás ali, fez a aprovação da lei lá no ano passado, mas o que ficou acordado entre os estados como entendimento uníssono entre eles, pelo menos da grande maioria, é que no caso não há que se falar em anterioridade, né? Basicamente está sendo contado o prazo de 90 dias, né? Aquele primeiro dia, né? Depois, que daria no dia 1º de abril deste ano, certo? 1º de abril de 2022, começou-se a aplicar esse entendimento, que não é só do Estado do Espírito Santo, mas Marcelo, como secretário, ele reuniu com os outros secretários da Fazenda e definiu-se, com base, obviamente, como falei, com argumentos jurídicos, argumentos válidos, a respeito dessa questão que não haveria aplicabilidade, então, de anterioridade, seja no legesimal ou anual. Nós temos até uma decisão recentemente que o Marcelo compartilhou comigo, se não me engano, acho que 3 semanas atrás, que a decisão justamente afirma isso, afirma que não há necessidade de observância da anterioridade, por se tratar de uma questão de repartição da receita tributária. Né? Mais uma vez, são argumentos, né? São argumentos válidos, são argumentos muito robustos. Claro que existem posições divergentes, nós respeitamos elas, mas é esse posicionamento que não só o Estado do Espírito Santo tomou, mas todas a maioria das receitas estaduais dos outros estados também adotaram essa mesma posição em reunião do Concefaz. Inclusive, né, na live que a gente fez semana passada, com o subsecretário, ele confirmou a data de 1º de abril. Eu vou aproveitar essa questão do DIFAL, você vai promover também um curso no dia 14, próximo agora, para tirar mais dúvidas, né, do cálculo da duplicidade lá, da questão do DIFAL. Então, dia 14, acompanhe nossas redes sociais para acompanhar também os nossos cursos aí nos próximos meses. Só 3 minutos. Na verdade, eu acho que assim, o DIFAL ele envolve 2 questões interessantes, né? A questão do DIFAL da lei complementar e a data que entra em vigor, e aí tudo leva a crer que será 1º de abril mesmo, né? Porque com a decisão que você citou do ministro, do STF, está entendendo que é uma mera repartição, não criação de tributo novo. Mas acho que o Walter estava falando da nossa lei estadual que saiu recente, do método de cálculo do DIFAL. E aí, nesse caso, esse método de cálculo do DIFAL, com cálculo por dentro, isso não seria um aumento da carga tributária do imposto? E aí, nesse caso, não valeria tão somente para o ano que vem? A gente sabe que são 2 assuntos parecidos, mas diferentes, né? Então, assim, acho que você estava se reportando a essa lei estadual nossa, não é isso? E aí, a lei ela veio com a aplicabilidade imediata nela, né? Seria 1º de abril. Não, isso daí. Isso. A partir de agora, 90 dias, ou então vai receber pela lei federal. Nós
estamos perguntando isso, nós já estamos sendo consultados por contribuintes. Olha, vou ter cálculo de FAO, fazer cálculo por dentro, ou como algumas pessoas estão falando, dupla base e tal. Mas isso não aumentou, eu não seria pelo princípio da anterioridade anual, só para o ano que vem, já que aumentou, a aplicação vale no meio do ano agora, no ano em curso. E a gente faz uma lógica muito seguinte, quanto que isso representa, né? Porque igual ligou o contribuinte aqui, falou, R$ 1.200 que eu vou pagar mais. Mas não pode movimentar o judiciário, pode R$ 1.200, vou obrigar a pagar Receita Estatal, pode R$ 1.200. Né? Mas às vezes, assim, pode ser que tenha alguma coisa que seja mais relevante. Os contribuintes estão de olho nisso. E a gente, como advogado, a gente está sempre questionado, tá? Imagino, mas como essa questão, evidentemente, não ia ser perguntada, mas como o ICMS ele já é um imposto que é calculado por dentro, né, isso está dentro da sistemática dele, eu não vou entrar no argumento se isso é bom, se é ruim, não estou falando isso. Estou falando que o imposto é dessa maneira desde sempre, né? Isso, validado pelo STF. Então já é desde sempre assim, né? Então, basicamente, quando é colocado, qual é o entendimento? Quando é colocada essa sistemática na lei, basicamente a lei está dizendo que o imposto sempre foi. É a essência dele de ser por dentro. A questão se era calculado por fora ou não, aí pode ser justamente uma questão de aplicabilidade da norma, né? Aplicabilidade do imposto, mas o imposto, sim, ele não é uma novidade para ninguém que o imposto ele tem essa incidência, né? do próprio imposto sobre a base dele. Então, essa sistemática já é intrínseca ao próprio ICMS. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar esse painel. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade de Hudson. Prazer. Doutor Marco, e agradecer a todos. Chamar a nossa presidente. Obrigada. O Vitor, representante da OCB no GTFAS, a Milza, que é do Síndico Contábil, também faz parte do GTFAS, e o Carlos Alexandre, representante da FEMIPRO, vai entregar os certificados aos nossos palestrantes para a gente fazer o encerramento da parte da manhã aqui com a vice-governadora Jaqueline. Ainda bem que o painel é só 1h30, eu estava até preocupada aqui com o que ia acontecer depois. Obrigada, Wilson, mais uma vez. Marco Túlio, Paula. Gostaria de aproveitar agora, né, vice-governadora, agradecer já prontamente você ter vindo atender o nosso pedido. Eu sei que a agenda está conturbada, né, pela saída aí do governador. Obrigada, bom dia a todas e todos. Agradecer a Carla o convite, realmente eu tinha marcado com a Carla e estava bem tranquilo, mas até dar essa questão aí do presidente da República falar do ICMS aí, zerar o ICMS, isso foi um burburinho, o governador teve que sair ontem daqui para São Paulo, hoje está em Brasília, deve passar até amanhã lá em Brasília, e aí eu tive, a agenda de vice é isso, né? Só tudo que o governador estava marcado não pôde fazer, então eu acabei vindo aqui, cheguei um pouco atrasada, não peguei as primeiras palestras, mas agradecer o convite, agradecer aí essa contribuição técnica que o GTFAS tem com toda a nossa, essa construção desse arcabouço jurídico. Estava até falando ali, o doutor Fiorotti estava falando para ele assim, meu Deus, tanta fala técnica e a gente às vezes fica até meio perdido, porque a gente é da área política e nem tudo a gente entende, gente, é importante dizer isso, né? Nem tudo, assim, números, estava ali com o Carla, como é que está a aceitação dessa questão de zerar imposto de combustível e tal? Ela falou, poxa, você tinha que ter vindo na palestra de manhã para você ter ouvido. Eu falei, pois é, eu não consegui vir. Eu estava atendendo agora a cônsul americana lá, porque ele estava na agenda do governador e passou para mim. Então, assim, primeiro dizer que o Espírito Santo tem um ativo, e um ativo que tem tudo a ver com o trabalho dos nossos técnicos, dos nossos profissionais, dos nossos servidores públicos, que o Toniato do Sebrae sempre fala nisso, e eu acho interessante. Esse ativo
ele é a cultura civilizatória capixaba, pela transparência, pelo diálogo, pela harmonização das instituições, pelo diálogo próximo com o setor produtivo, que são os nossos empresários, que precisam, todos os dias, que nós trabalhamos fortemente para que eles se sintam cada vez mais num ambiente de negócio seguro, num ambiente de negócio transparente, porque são as pessoas que estão produzindo riqueza, qualidade de vida, melhoramento da vida das pessoas, são os nossos empresários. Então, esse ativo que o Espírito Santo tem é um ativo que a gente chama de cultura civilizatória, o que muitos estados não têm. Tudo funciona mais da briga, da discussão. O Espírito Santo consegue dialogar muito bem. Eu tenho algumas pautas que eu trabalho diretamente com a pauta das mulheres, como disse aqui a Paula, e eu sei o quanto pesa para as mulheres o que você colocou da tributação, né, do imposto de renda sobre as pessoas alimentícias, mas sei também o quanto pesa todos os outros tipos de tributos, como foi o caso de várias pautas que nós estamos debatendo. E a empregabilidade. Quanto mais nós melhorarmos o ambiente de negócio para que novas empresas venham, e a Secretaria nossa da Fazenda, que tem uma equipe muito jovem, muito ativa, faz com que o Espírito Santo hoje esteja na condição que ele está. Porque nós lembramos bem que foi lá em 2013, no ano passado, do governador Renato Casagrande, quando vocês detectaram, através dos auditores, o Parque da Baleia, né, que depois se transformou no Parque da Baleia, a questão da forma como a Metrobras estava pagando seus impostos, que hoje nos deu o direito de construir um fundo soberano. Ou seja, nós só conseguimos construir o primeiro estado e realizar o primeiro estado da federação que tem um fundo soberano por conta do trabalho dos nossos técnicos. E que bom que os nossos técnicos estão ligados diretamente com as instituições. O CRC, né, porque nós temos uma mulher que poderá já na segunda reeleição, que eu fico muito feliz, que a Carla está aqui sempre fazendo um trabalho muito importante, linkado diretamente com os nossos contadores do Estado. E nós temos provocado leis importantes, como, por exemplo, a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Nós fizemos o primeiro festival de jazz agora em Santa Teresa, já com a dedução. Já vai ter uma live junto com a secretaria? Não. Já foi o primeiro projeto, foi o Festival de Jazz em Santa Teresa com a LIC, que é um tema importante. Eu pedi lá na época, eu falei, cara, vamos ajudar a divulgar isso para os nossos contadores, são os agentes principais para conversar com os empresários, que ele pode deduzir em 20% do pequeno, e tem uma outra alíquota de percentual lá que eu não sei todos muito bem, mas que ele pode deduzir apoiando o projeto cultural da sua própria base de atuação dessa empresa, inclusive podendo explorar a sua marca dentro daquele projeto cultural. E o nosso primeiro projeto agora aprovado já na LIC foi o Festival de Jazz, que lotou Santa Teresa, lotou todos os hotéis daquela região ao entorno. Santa Teresa não tinha lugar para ficar, lotou todos os hotéis da região e traz pessoas de vários lugares do país para quem é o amante do jazz, fica sabendo lá no Rio Grande do Sul que tem um festival de Santa Teresa e eles vêm. Então, para vocês verem a importância que nós estamos dando em relação a esse imposto que a gente arrecada, que nada mais é do que, talvez eu não consiga falar tecnicamente como vocês falam tão bem, e eu quero aqui dar os parabéns para esse painel, mas eu consigo falar como cidadã, como mãe, como consumidora, que gosta de ver uma roupinha lá, que compra e sei que ali eu estou contribuindo com o meu Estado para promover política pública de qualidade, quando o dinheiro é bem gerido, bem aplicado e com transparência. O nosso governo é esse. O Casagrande é um governador que preza pelo diálogo com as instituições e a gente precisa muito que as organizações, a minha vida aqui, cara, primeiro é pelo respeito a você por ter uma mulher. Assim, lógico, eu tenho orgulho porque, para nós, gente, eu quero assim, que vocês compreendam. Eu estou
desenvolvendo uma pauta que não é uma invenção da vice-governadora. Nós estamos cumprindo a Agenda de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, a Agenda 2030. O objetivo 5º da Agenda é a igualdade de gênero. O objetivo 1º da Agenda é a redução das desigualdades. E o objetivo 10º da Agenda é a redução da pobreza. São 10 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu tenho que dizer isso. A pobreza, ela tem gênero, ela é feminina. E a pobreza também ela tem cor, ela é preta, ela é negra. Por quê? Porque quando você vai para o cadastro do Bolsa Família, você vai encontrar 80% de mulheres cadastradas. Se você vai para os programas sociais, todos que nós temos no governo, Qualificar ES e tantos outros programas de formação, a maioria são mulheres. Quando você vai para o cadastro das empreendedoras, principalmente as microempreendedoras individuais, são mulheres, desde a costureira, desde a cabeleireira, até o alto escalão de uma empresária, são as mulheres. Então, nós estamos cumprindo uma agenda. E uma agenda que o país deixou, historicamente, um déficit com as mulheres. Nós ficamos 400 anos sem poder escrever uma linha da história da política pública do país. O voto foi instituído no Brasil em 1532. As mulheres conquistaram o direito de votar em 1932. 400 anos se passaram sem que nós, mulheres, tivéssemos o direito sequer garantido de escrever uma linha. Há apenas 90 anos nós estamos trabalhando para que nós possamos ser inseridas nesse debate. Então, ter uma mulher presidente, eu sempre faço questão de fortalecer, de vir, e também pela representatividade que esse grupo tem, com todas as empresas, com os segmentos, com a Secretaria da Fazenda, debatendo melhorias, ou seja, melhoria na tributação, porque o que a população simples, como eu estava falando, quer? Ela não liga de pagar imposto. A população brasileira já está acostumada a pagar imposto e a gente paga. Agora, o que a gente quer é o retorno desse imposto. Como que esse imposto chega de volta para a gente em forma de política pública qualificada, de forma transparente e que resolve realmente a nossa vida com construção de estradas, com melhoramento da saúde, da educação, como nós estamos fazendo agora nesse governo. Nesse governo nós saímos de 32 escolas em tempo integral para 132 escolas em tempo integral. Isso é um marco, é o divisor de águas do nosso Estado, porque a educação é uma das coisas que não tem gênero, não tem raça, ela nos iguala. O doutor que está aqui formado em contabilidade, a doutora que está aqui formada em contabilidade, são igualados pela educação. Então, essa é a nossa plataforma. Parabéns ao trabalho que você está desenvolvendo, é o primeiro seminário, e será o primeiro de muitos, né? E que, com certeza, vocês fazem parte da transformação e desse ativo positivo que o Espírito Santo tem, que é uma cultura civilizatória, do diálogo, da transparência, da equidade, das instituições estarem juntas, de melhorar a vida das pessoas através do recurso que a gente recolhe que é público. Obrigada, bom dia e que vocês possam ter um ótimo seminário. Só para te passar, o grupo mesmo é realmente a Fazenda e o grupo GTFAS todo a gente tem trabalhado muito, inclusive veio lá no grupo a questão da cultura, a gente foi lá no FINTES que a gente conversou, já fizemos uma live aqui explicando o processo. É muito importante vocês, contadores, que estarem presentes, eu falei isso lá para o secretário. Eu falei para ele, não adianta se vocês não incentivarem os contadores, que é bom, porque não é o empresário que apura imposto. Então é o contador que faz. Se o contador não entender que aquilo é bom e ele vê que aquilo é igual a gente faz a destinação do FIA, né, que é o Fundo da Criança e do Adolescente do Imposto de Renda, e do idoso, não vai acontecer. Concorda comigo? Quem é contador concorda? Quem vai fazer? Então, nós contadores temos que vestir essa camisa, porque não é esportes também, né? Então, tem projetos lindos, as empresas que arrecadam mais podem contribuir, né? E as que arrecadam menos também. Então, é uma destinação do imposto que já é pago. A gente não está fazendo nada mais. E não é complexo o processo. Nós vamos fazer uma live dia
dia 21 desse mês agora, com a Secretaria da Cultura. Gostaria que a GTFAS apoiasse o uso divulgando lá, entendeu? É importante, na verdade, a destinação do CMS. Queria dizer também que a gente está incentivando a nota premiada, Jaqueline, porque isso incentiva a regularização. A Secretaria da Fazenda pediu para a gente, né, Júlia, a ano passada. A gente fez uma live com a Secretaria da Fazenda também sobre a nota premiada. Estamos divulgando todas as redes sociais de todas as instituições contábeis. Então, a gente sabe da importância da gente ter a regularidade fiscal. Não é para pagar imposto, mas para a gente ter o benefício de volta. Né? Se a gente não pagar, não tem milagre, né? De onde vai vir saúde, educação, de onde vai vir tudo que a gente recebe? Então, eu acho que independente de governo, atualmente a gente está muito bem na fita. Quem não estava aqui ontem, perdeu a gente conhecer como o Espírito Santo está bem na fita a nível Brasil. A gente teve ontem aqui nesse auditório PGS, CGU, TCU, Banco Mundial, TCE, e todo mundo falou a mesma coisa aqui. A gente é o primeiro do país em transparência. A gente é o primeiro do país em colocar o EICD no Estado, que é o trabalho lá da Seconte, né? Então, isso é orgulho para a gente. E isso vem através daquilo que a gente contribui. Então, independente de tudo que acontece na política, Jaqueline, a gente sabe que tem sido feito sim, a gente vê, a gente reconhece. E eu queria pessoalmente agradecer em nome do Grupo GTFAS essa abertura que a gente tem aqui no Estado, que já tem tempo. Acho que o Grupo GTFAS, quem está há mais tempo? O mais velho não sou eu, tá? Estou direcionando porque não sou eu. Tem o quê? Uns 10 anos, 12? Grupo GTFAS? Tem uns 10, 12 anos, né? O Hudson não vai saber porque ele vai não dar tanto tempo assim. Não esqueça do fórum também. Né? Aí tem o Fórum Rede Sim, que a gente trabalha, que você estava lá também, a gente assinou a regulamentação do Fórum Rede Sim através de um decreto. Então, assim, isso tudo é muito importante. E queria também, aproveitar que ela está aqui, vou pedir alguma coisinha. A gente é cara de pau, sabe? Então, vou pedir uma coisinha. A Milza, que é presidente do Sindicato Contábil, se no protocolo ontem deve protocolar até amanhã, a gente vem trabalhando numa causa que é muito justa, não tem nada a ver com imposto, que é a regularidade, ou o piso mínimo dos contadores públicos, que é uma classe muito desvalorizada no Brasil inteiro. E aí, a gente começou esse trabalho, não é uma função do CRC, tá, Jaqueline? Então, eu chamei Milza e falei, não é uma função do CRC, mas a gente vai lá. Fomos lá na Assembleia, aqui, entregamos. Aí peguei para a Milza, falei, Milza, agora tem que ser federal. Fomos no Conselho Federal de Contabilidade, entreguei o ofício lá no gabinete do... Esqueci o nome agora dele. Fala, pode ir, Borobutor. Do Espírito Santo. Não, deputado federal. Da Vitória. Fomos lá na Vitória, tem voz no Vitória. Tem voz no Vitória. Vamos lá na Vitória, entregamos da Vitória, foi rejeitado. Aí eu falei, Milza, foi rejeitada. A Milza foi lá e conseguiu protocolar agora lá no PSB em Brasília, vai protocolar. E já encaminhei novamente, porque Paraná também protocolou. Tem editais, Jaqueline, de concurso de R$ 1.200 para o contador municipal. E você sabe o quanto é a responsabilidade do contador público. Eu não sou da área pública, mas estou encampando com o Milza esse projeto, que eu acho válido e justo. Então, eu queria aqui pedir o seu apoio, se possível, aí, junto aos nossa bancada capixaba. No dia 20 de junho eu vou estar no Sebrae com a bancada, vou pedir pessoalmente para cada um deles para apoiar o projeto. Mas muito obrigada por você estar aqui com a gente. Não podia deixar de pedir, né, gente? Pede, então pede. Já que o momento é para pedir, pede. Mas pede rápido, ela tem que corrigir. Eu gostaria que, nessa política de benefícios nessa área de cultura, eu acho muito interessante, eu incentivo os meus clientes a participar, mas sempre as microempresas que estão no Simples, elas não conseguem se beneficiar, e elas são a maioria das empresas implantadas nos locais. Dos bairros, né? Que nós pudéssemos também estudar uma possibilidade de algum tipo de benefício. Nós pudéssemos estudar algum tipo de benefício também para esse público, porque eles são maioria, porque às vezes você beneficia o grande, ele vai reduzir o imposto? Vai. Mas quem está no Simples, ele não é alcançado. E eles são as empresas e empresários que estão mais presentes no bairro que necessitariam. Talvez até um convênio com a prefeitura, liberando alguma coisa de PTU, liberando de essas taxas que as prefeituras cobram, mas que tivesse algum benefício, porque, infelizmente, o empresário, às vezes, não olha isso, talvez, com a responsabilidade social que ele deveria ter.
ele olha com um olhar financeiro. Então, que estudássemos também, pensássemos numa possibilidade de como a microempresa do Simples Nacional pudesse se beneficiar, que hoje é só imposto de renda. Mas na nossa lei você não detectou não que o Simples pode? Porque pelo debate que foi feito, eu vou até pedir para tirar essa dúvida, pelo debate que foi feito, regionalizado, porque foi feito até regionalizado, por exemplo, a empresa em Cariacica, se ela quiser aportar o recurso para o projeto da cidade, ela pode. Eu agora fiquei um pouco na dúvida, mas eu tenho quase certeza que pode 20%. Alguém tem essa para tirar essa? Eu vou tirar essa dúvida, porque quando o Fabrício, tanto a lei, que é o incentivo à cultura LIC, quanto a incentivo ao esporte, são duas leis. Todas duas podem fazer dedução. E pelo que eu entendi, as micros podem fazer dedução até 20%. As grandes, que tem um valor, um quantitativo menor de percentual, porque como elas arrecadam mais, então são projetos que atendem regiões menores. Então, assim, eu acho que essa live, ela vai tirar todas essas dúvidas aí. Ela tem uma progressividade, Carlos, é uma progressividade. Mas, assim, só para esclarecer, as entidades que são do Simples, elas podem tanto incentivar quanto receber. Inclusive, eu falei com o Mário no dia da FINS, falei, Mário, está um mercado enorme para o contador que ele não está enxergando, porque as entidades não são regularizadas e para pegar o dinheiro elas têm que estar bonitinho. Então, é uma coisa que a gente está aí, na nossa cota a gente não está enxergando, a gente não está acompanhando. Na realidade, cara, verdade. É uma parte do ICMS que vai destinar isso aí. Só para a entidade receber o dinheiro, ela tem que estar regular. E aí ela pode estar dentro de um bairro carente, mas ela tem que ter contabilidade, ela tem que ter certidão, ela tem que ter tudo, entendeu? Jaqueline, muito obrigada, tá? Gente, obrigada, a gente volta 2 horas depois do almoço, tá bom?